Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Amém. Já para adiantar o capítulo que nós vamos ler, Êxodo 3, nós vamos ler os versículos 1 a 10. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu gostaria de comentar algo que veio à minha mente e ao meu coração enquanto a gente ouvia esse último louvor. Todo culto já está sendo bênção demais. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu sei que Deus está aqui, está falando conosco e está aqui para falar conosco também. Amém. Amém? Amém. E o que veio no meu coração enquanto a gente ouvia esse último louvor foi que a nossa geração, quando a gente canta que a nossa geração é a geração que verá o arrebatamento, é a geração que verá a vinda do noivo. Aleluia. Isso é algo extraordinário, porque quando a gente diz isso, quando a gente canta isso, é a mesma coisa que dizer que aquilo que foi profetizado há 2.000 anos atrás está se cumprindo hoje na nossa geração aqui. Passaram-se muitas gerações em 2.000 anos, vendo, quem sabe, uma coisa ou outra no mundo acontecendo que poderiam remeter aquelas profecias, mas hoje aquilo que acontece no mundo evidencia de que realmente a vinda de Jesus está próxima. Amém. E saber que nós vamos vivenciar esse evento, quem sabe se Deus nos der graça de vivermos até lá, não sei, né? Pode ser que a gente não viva muito tempo, só Deus o sabe. Mas de pensar que a nossa geração, e que pode ser nós que vamos viver esse momento, isso é algo extraordinário e me faz pensar uma coisa só, que Deus nos prepare para esse momento. É verdade. Amém? O pastor falou do Espírito Santo que habita em nós, que está aqui. Eu entendo que uma das missões que o Espírito Santo tem, com certeza é essa de nos preparar para a vida do noivo. Amém. Glória a Deus. E que naquele dia Deus nos encontre prontos, Aleluia. aguardando, desejando, com um sorriso intenso no rosto, Aleluia. vendo aquele Glória a Senhor Deus. vindo dos céus buscar cada um de nós. Amém? Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele vê a sua igreja Amém. e Ele anseia por vir buscá-la também. Amém. Amém? Amém. Vamos lá, Êxodo 3, versículos 1 a 10. Diz assim: versículo 1: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aleluia. Glória a Deus. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Amém. Vamos colocar de pé mais uma vez rapidinho, só para uma oração breve. A gente vai ficar um bom tempo sentado aí, meditando juntos. Glória a Deus. Então, para orarmos, Obrigado. vamos colocar de pé aí. Amém.
E vamos clamar ao Senhor agora que Ele fale aos nossos corações. Amém? Senhor Deus, nós nos colocamos juntos como igreja na Tua presença, Senhor. E nós só queremos te pedir uma coisa nesse momento, Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aquilo que o Senhor deseja nos falar, ministrar, Senhor. Revelar a respeito da Tua palavra, a respeito de quem o Senhor é. Aquilo que o Senhor, Pai, deseja fazer em nosso meio, nós queremos viver, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que nada venha impedir isso, Senhor. Que o Teu Espírito Santo conduza esse momento e conduza os nossos corações agora para ouvir essa palavra e que ela possa fazer fruto em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós estamos meditando aqui o texto que nós estamos vendo, é sobre uma figura muito conhecida da Bíblia, Moisés. Moisés, para nós entender um pouco como ele chegou aqui, junto do seu sogro Jetro, e foi viver o que ele estava vivendo ali, a gente vai revisitar alguns episódios que aconteceram anteriormente na vida dele. Moisés, ele era um jovem hebreu, ou quem sabe um filho dos hebreus que nasceu no Egito. Os hebreus, eles eram um povo escravizado pelo Egito naquele momento ali. E esse rapaz, essa criança, ela cresce de um jeito muito diferente. Porque quem nascia hebreu ali era um problema muito grande, inclusive para os meninos, porque a ordem do faraó é porque o povo hebreu estava crescendo, estava se tornando um povo forte ali, e o povo escravizado, que é forte, tem a chance de se rebelar. Então o faraó estava dizendo assim, ó, nasceu uma criança, é menino, ó, mata. Então era complicado, mas para quem nascia hebreu, continuava hebreu, em um estado de escravidão. E quem nascia egípcio ali, ele nascia como um livre naquele lugar ali, e com muitas chances na vida. Agora, Moisés era um rapaz que nasceu, uma criança hebreia, que nasceu, mas com algo extraordinário sobre a vida dela. Ele foi criado, ele foi acolhido, melhor dizendo, pela filha do faraó, a princesa do Egito. E isso trouxe para Moisés muitas possibilidades na vida dele. Ele cresceu e claro, a mão extraordinária de Deus o fez ainda ser criado pela mãe dele, pela mãe natural dele. Não é o foco da mensagem de hoje, mas para ver como Deus é fiel com aqueles que o temem, com aqueles que buscam fazer o certo, com aqueles que levam a Deus no coração. E Deus ali naquele momento permitiu até que Moisés estivesse com a mãe, não só essa mãe egípcia, entre aspas, a mãe verdadeira dele. Mas enfim, o ponto aqui é o seguinte: Moisés, ele cresceu com duas identidades sendo cultivadas na vida dele. Ele experimentou um pouco, por causa desse contato com a mãe dele de criação ali, que foi permitido que a mãe verdadeira dele o criasse com o tempo. Ele experimentou o que era ser hebreu, e eu creio que a mãe dele deve ter contado muitas coisas para ele a respeito do seu povo. E ele sabia que ele pertencia àquele povo. E ao mesmo tempo, sendo egípcio, ele foi criado dentro da cultura dos egípcios, os ensinamentos. Inclusive eles tinham outros deuses, e mais do que isso, ele foi criado pela princesa. E isso deu para ele muitas regalias. Você já imaginou? Não sei, quem sabe tem alguém aqui que é filho de um príncipe. Hoje em dia a gente não usa esse nome, né? Mas sei lá, algum barão, alguma pessoa muito poderosa e muito rica. Como seria a questão de quantidade de regalias que a gente teria? Eu não fui criado assim, mas graças a Deus sou muito bem criado, e mais do que isso, graças a Deus, Deus me encontrou. Mas Moisés, ele teve contato com muitas regalias, muito conforto. Ele provou das coisas boas que esse mundo tinha para oferecer. E é bom, até certo ponto. Nós estamos falando de pecado, nós estamos falando de coisas erradas agora. Estamos falando das coisas boas que o mundo pode oferecer e que não são erradas, que são certas. Como é bom a gente provar disso. Comer um churrasco gostoso, a gente comeu hoje no dia, comemos ontem, foi uma churrascada. Como é bom a gente tomar um chimarrão quando está frio. Como é bom a gente ter roupas para se aquecer. Como é bom a gente poder assistir um filme divertido em família. É bom provar as coisas boas desse mundo. E às vezes, quando a gente vive provando essas coisas, a gente se acostuma com isso. E eu acredito que com Moisés pode ter acontecido isso, porque ele cresceu provando dessas coisas, ele não cresceu naquele estado de escravidão.
Só que agora, chegando no texto onde a gente chegou aqui, o que aconteceu para chegar? Em um momento, Moisés tinha tudo. Mas aconteceu algo na vida dele onde, se em um momento ele tinha tudo, do nada, tudo foi tirado dele. Moisés viu um egípcio espancando um hebreu, e ele, num ímpeto, não sei se de fúria, se ele queria fazer justiça ali, porque às vezes a gente vê uma injustiça acontecendo, alguém sendo maltratado, uma coisa assim, parece que dá aquele desejo de, meu Deus, preciso fazer uma coisa. Quando a gente vê uma notícia na TV que indigna a gente fica cheio daquela indignação e sente que algo precisa ser feito. Imagina que algo assim surgiu no coração de Moisés, ele foi lá e fez a loucura ali, matou aquele egípcio, enterrou lá, só que descobriu. Então, em um dia, ele tinha tudo, mas em um momento, tudo que ele tinha foi tirado dele. E aqui que eu queria chegar. Às vezes, isso pode acontecer com nós na nossa vida. Nós estamos provando das bênçãos que Deus tem para nós nesse momento, termos tudo de bom na nossa vida, e não precisa ser nada de errado. Mas, às vezes, a dificuldade pode surgir. Às vezes, uma ação que nós fazemos, como Moisés fez ali, uma decisão que nós tomamos, ela causa um turbilhão de consequências na nossa vida, e a gente chega a se questionar, será que eu fiz a coisa certa? Será que era para eu ter feito isso? Porque, poxa, eu achei que eu tinha feito certo, mas olha tudo de consequência que está acontecendo na minha vida. Isso pode ter acontecido na mente de Moisés. E isso pode acontecer com nós também. E o texto não nos fala como estava a mente e o coração de Moisés, para a gente saber se ele sentia remorso disso, ou se para ele estava sendo um tempo difícil. Claro, foi uma perda muito grande. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza nesse texto aqui, é que naquele momento da vida de Moisés ali, ele viveu um momento de grandes mudanças. Aquilo que era totalmente de um jeito, agora era totalmente de outro. E ele saiu fugido ali, né, como queriam matar ele quando descobriram, saiu fugido e aí ele veio parar onde, no texto que a gente leu agora. Ele foi para Midian, essa terra ali, e aí ele encontrou Jetro e começou a cuidar do seu rebanho ali. Então, a vida de Moisés mudou extraordinariamente, ou mudou absurdamente de uma hora para outra. Isso pode acontecer com nós também. E o sentimento que pode vir para nós, quem sabe é o sentimento de estarmos perdidos. Porque quanto mais as coisas, a gente está acostumado com as coisas, eu estou acostumado a vir aqui na igreja todo final de semana e ver as mesmas pessoas, aquilo me passa um sentimento de segurança. Se eu estou acostumado a acordar do lado da minha esposa, dar bom dia para ela, tomarmos um café junto, eu estou seguro porque eu me acostumo com a minha rotina. Mas e quando tudo isso é arrancado de nós? Onde nós vamos nos segurar para nos sentirmos seguros, nos apoiar para nos sentirmos seguros? Em que pessoas, em que situações a vida de Moisés mudou totalmente? E aí, eu creio que essas mudanças drásticas na nossa vida, elas podem acontecer por pelo menos dois diferentes motivos. Um deles, porque nós, quem sabe, fizemos decisões erradas que nos levaram a experimentar um problema muito grande na nossa vida. Às vezes, tipo um investimento. Se você é um investidor, você foi lá e fez um investimento e aquelas ações caíram. Ou você foi comprar um carro, deu um acidente, você perdeu o carro e esqueceu de fazer o seguro, nem deu tempo de fazer o seguro, você tinha comprado o carro. Coisas acontecem que nos colocam em mudanças grandes. Como a Karine comentou, às vezes até um diagnóstico complicado. E se for isso, às vezes decisões erradas ou coisas do acaso, e que são complicadíssimas na nossa vida, aqui com Moisés a gente tem um primeiro ensinamento para nós. O quê? Que Deus, nesse tipo de mudança, Ele é nosso provedor. Ele consegue ser a nossa estabilidade. E pode ser que a gente não veja que é Deus agindo, mas é Deus agindo. Como assim? Poxa, Moisés saiu fugido e ele foi parar em Midian. Do nada apareceu um cara chamado Jetro ali, ele ajudou as filhas do Jetro. O cara conseguiu um emprego, tinha mantimento, até uma esposa ele conseguiu. Deus coloca Jetros nas nossas vidas. E se a gente está vivendo um momento difícil, por obra do acaso, de uma infelicidade ou de uma decisão errada, a lição que Moisés nos dá no primeiro momento aqui é a seguinte: peça a Deus, confie em Deus, dependa desse Senhor, porque Ele tem um jeito para colocar na sua vida.
Amém? Amém. Mas o segundo tipo de situação, que não é uma obra do acaso, que não é uma infelicidade, que não é a consequência de uma decisão errada nossa, e que pode acontecer e trazer uma grande mudança na nossa vida, é quando essa grande mudança acontece por permissão de Deus para um propósito específico. Aí sim, essa é a mensagem que nós vamos meditar. As coisas podem mudar, mas a mensagem de hoje específica, o tema da nossa mensagem da reflexão hoje de noite, é quando Deus permite que as coisas mudem na nossa vida, quando Deus permite, inclusive, que a gente venha se sentir totalmente perdido. E nesse lugar que Deus permite que aconteça, com um propósito, Ele quer nos encontrar. Amém. Ontem nós falávamos sobre, o tema era encontro com o Pai, né? E às vezes Deus, Ele deseja ter um encontro mais real conosco do que tudo aquilo que nós temos vivido até agora. Um encontro que vai nos transformar extraordinariamente, que vai nos colocar numa rota que nós nem imaginávamos que poderíamos seguir, que vai mudar. Não é só aquela grande mudança que nos coloca perdidos, mas é uma grande mudança que nos coloca perdidos para depois estarmos reencontrados em quem Deus é e naquilo que Deus tem para nós. Amém. Esse tipo de coisa Deus deseja ter conosco. E às vezes, quando a gente está, quem sabe como Moisés, desfrutando das coisas boas que esse mundo tem para oferecer, a gente entra numa zona de conforto, a gente entra naquela rotina e a gente se distrai tanto com essas coisas que a gente não consegue. Então, Deus, Ele parte para esse tipo de ação, para essa permissão, para ter esse tipo de encontro. E onde é que eu quero chegar aqui é o seguinte: pode ser que Deus esteja fazendo algo assim na sua vida hoje. Pode ser que algum dia Ele vai fazer. Mas Deus deseja nos preparar para quando algo assim aconteça. Pode ser que não seja tão drástico quanto na vida de Moisés. Pode ser que seja algo bem menor, mas que vai nos tirar da zona de conforto, vai nos colocar em tempos de mudança. E nós precisamos estar preparados para quando Deus for fazer isso na nossa vida. Então o tema da nossa meditação nessa noite é exatamente sobre isso. Um encontro com o Pai para quando estamos perdidos, quando estamos em um momento de mudança. E esse encontro que nós precisamos estar preparados, ele acontece em 3 estágios. O primeiro estágio do encontro com o Pai para quando estamos perdidos é quando Ele nos atrai. Vamos ler mais uma vez o texto bíblico, o versículo 1 e 2. Vamos lá. Diz assim: um dia levou o rebanho, Moisés, né? Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Aqui está dizendo um dia. Dá a entender, olhando para esse um dia, que Moisés já tinha cuidado daquele rebanho muitos outros dias. Ele estava naquele lugar onde ele estava meio perdido, meio deslocado, havia grande mudança, já não tinha passado um dia, tinha passado vários dias. Mas em algum momento específico que ele estava ali, algo diferente começou a acontecer. E Deus começou a atrair Moisés para perto dele. E como que esse dia diferente acontece? Como é que essa atração de Deus que nos puxa para perto dele quando estamos naquele lugar ali vai acontecer? Em primeiro lugar, a gente vê que Deus começa a produzir testemunhos da sua presença ao nosso redor. Amém. É isso que essa sarça significava aqui. Deus começa a mostrar, a dar sinais, a dar, às vezes, aquele petelecozinho assim, ou quando você está tão distraído, ou pensando em outras coisas, e tem aquela vozinha longe te chamando, é o pastor pedindo para ajudar em alguma coisa ali atrás da igreja, né? Mas, às vezes, a gente distraído, né? Aquela voz assim, e daí parece que a gente volta para a realidade quando aquela voz nos chama. Deus começa a produzir testemunhos da presença dele ao nosso redor. E esses testemunhos, eles podem ser como para Moisés aqui. Um negócio extraordinário. Já imaginou você saindo e aí você vê uma árvore ali fora pegando fogo e a árvore não queima? Isso é uma coisa extraordinária. E a gente poderia descrever isso como sendo uma experiência espiritual sobrenatural. E pode ser que Deus produza testemunho da presença dele dessa maneira na sua vida. Mas pode ser que não.
Porque cada um de nós tem um jeito de se comunicar com Deus. Nós somos diferentes. E Deus conhece a nossa diferença. Ele sabe como falar conosco. Pode ser que para nós, quando Deus quer atrair a nossa presença, pode ser que Ele vai usar alguém para fazer um gesto de bondade diante de nós, que a gente não esperaria que ninguém fizesse. Pode ser que Deus vai trazer um grande livramento na minha vida, a ponto de eu estar diante de uma situação que eu senti que a minha vida esteve na palma da minha mão, e graças a Deus não saiu, e aquilo me impacta muito. Pode ser que Deus fale comigo através de uma mensagem, um WhatsApp. Pode ser que alguém na rua fale alguma coisa, pode ser que eu ligue a televisão e esteja acontecendo alguma coisa ali, e aquela mensagem seja intrigante e fique martelando na minha cabeça aquele negócio ali. O que nós temos certeza não é do modo que Deus vai falar, mas que quando Ele vai produzir testemunho da sua presença ao nosso redor, que esse testemunho vai ser suficientemente forte e poderoso para atrair curiosidade para nós a respeito daquilo que está acontecendo, e mais, para colocar uma pulga atrás da orelha. Se as coisas que estão ali eram para estar assim, e será que eu não devo olhar mais para aquilo ali? Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés olhou e, quem sabe, não sei se era comum pegar fogo ali nas árvores na região, mas algo incomum aconteceu, a árvore não se queimava, não se consumia, melhor dizendo. Então aquilo que Deus vai fazer é suficientemente forte para nós estranharmos aquilo, para aquilo chamar a nossa atenção. Assim Deus começa a nos atrair. Coisas que Ele começa a plantar ao nosso redor para chamar a nossa atenção. Será que você tem experimentado isso? Porque eu creio que Deus está em um momento para com a igreja onde Ele deseja chamar a atenção dela, onde Ele deseja esse tipo de encontro, e Ele vai começar a plantar essas coisas na vida de cada um de nós. E Deus quer nos chamar para esse encontro onde nós perdemos tudo para recuperar algo novo e extraordinário nele. E Ele vai plantar sinais. Amém. Você tem recebido esses sinais? O que Deus tem falado com você ultimamente? Será que a voz de Deus tem sido perceptível? Você tem visto esses testemunhos da sua presença? Você tem tido contato com alguma mensagem que te deixou intrigado? Você sente Deus te chamando para uma direção específica? Porque é interessante, porque se Deus não nos chama para nenhum lugar e se não há nenhum testemunho da sua presença, será que nós não estamos vivendo como Moisés estava vivendo? Só provando do bom e do melhor, sendo que tem uma vida com Deus para ser vivida, e quem sabe o Deus dos hebreus que ele não conhecia e veio conhecer aqui, estava sendo deixado de lado. É um chamado de Deus para nós, quando Ele começa a mostrar essas coisas, e quando nós não vemos nada, é um convite de Deus para a gente orar e pedir: Deus, parece que eu estou como Moisés, provando das coisas boas, mas o que eu quero é ser atraído pela Tua presença. Amém. Glória a Deus. E quando tudo isso começa a aparecer ao nosso redor, só temos uma preocupação: não ignorar. Porque Deus vai falar, Deus deseja falar, Deus deseja nos atrair. E quando Ele começa a colocar essa pulga atrás da orelha, que a gente vem abrir os olhos e prestar atenção. Opa, eu acho que Deus está fazendo alguma coisa. Opa, eu acho que Deus está me chamando para algo mais. E não ignorar. Glória a Deus. Amém? Amém. Essa é o primeiro estágio do encontro com o Pai, que vai trazer essa mudança extraordinária, onde perdemos tudo e ganhamos coisas novas e ainda maiores. Esse primeiro estágio é quando Deus nos atrai. Amém. Que venhamos a desejar essa atração. E quando ela está acontecendo, esses testemunhos são produzidos ao nosso lado, que a gente preste atenção e não ignore eles, porque é Deus nos chamando. Amém? Segundo estágio que a gente vê nesse texto aqui, desse encontro com o Pai, é que esse estágio acontece quando temos contato pessoal. Porque, em primeiro momento, nós estamos sendo atraídos por aquilo que Deus tem plantado ao nosso redor. E nós precisamos não ignorar isso e então tomar uma decisão como Moisés tomou aqui, a de se aproximar.
Olha o versículo que a gente vai ler aqui, o versículo 13 e 6, o que acontece? Moisés, vendo toda aquela visão que ele teve ali da sarça, ele diz assim, que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? E olha que interessante isso aqui. Vou ver isso de perto. Ele decide se aproximar. E continua dizendo assim, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés tomou a decisão de se aproximar. Vou ver isso mais de perto. Só que quando ele toma essa decisão, ele vai, claro, corresponder àquela atração que Deus estava produzindo sobre a vida dele, e isso vai proporcionar esse contato pessoal. Mas antes do contato pessoal acontecer, Deus se pronuncia. Que coisa interessante. Deus diz, calma lá, Moisés. Vamos com calma, porque a gente tem algo para conversar aqui. Só um instantinho. Deus se pronuncia e diz, Moisés, Moisés. E fala tudo aquilo que a gente leu. E a partir disso nós temos duas verdades que nós podemos perceber aqui a respeito de contato pessoal com Deus. A primeira verdade é que Deus chamou Moisés pelo nome. Ou seja, quando a gente tem um contato pessoal com Deus, nós descobrimos que nós somos conhecidos de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus me conhece. Aleluia. Deus conhece a você. Glória a Deus. Às vezes nós temos essa sensação de que Deus, por ser o Criador, por ser o Senhor do universo, aquele que é onipotente, que tem tudo sob o controle das suas mãos, que domina sobre céus e terra, que está no mais alto dos tronos, nós temos a sensação que Ele é um Deus distante. Mas esse Deus, quando Ele nos atrai, e nós chegamos para ter um contato pessoal com Ele, nós vamos descobrir que Ele conhece o meu nome e o seu. Glória a Deus. Ele me chama por Elias. Ele te chama pelo seu nome. Glória a Deus. E saber disso é algo extraordinário. O Senhor do universo, Ele me conhece. Ele acompanha os meus dias. Ele vê meus sofrimentos. Ele vê minhas alegrias. É verdade. Ele me acompanha quando eu estou perdido. Glória a Deus. Tudo isso, o Senhor do universo está comigo. Aleluia. Eu posso descansar nesse Deus. Amém. Porque Ele é tão grande, mas Ele está tão perto, que esse contato pessoal é um contato com alguém que já me conhece. Não preciso ter medo. Não preciso imaginar que vai ser difícil. Se Ele está me atraindo, é porque Ele me quer mais perto dEle, porque já sou conhecido dEle. Amém. Quem sabe só falta eu conhecê-lo um pouquinho mais. Glória a Deus. Outra coisa, outra verdade, melhor dizendo, que a gente aprende no contato pessoal com Deus, é que Ele aguarda uma resposta nossa. Ele chamou Moisés, Moisés, e Moisés disse, eis-me aqui. E aí, Deus continua e dá orientação para ele. Deus vai nos chamar, mas nós precisamos decidir responder esse chamado. E a gente já viu, né? Se Ele está nos atraindo, não ignore. E se você chegou, você percebeu que Ele produziu testemunhos, decidiu não ignorar, e agora você está perto de ter um contato com Deus, pode ser que você se sinta com medo, pode ser que você fique apavorado, porque é o Senhor do universo ali. Não desista, porque você está a um passo de ter contato pessoal com Deus e de algo extraordinário acontecer. Glória a Deus. Outra verdade que surge a respeito disso aí é que a gente não precisa ter medo de nos apresentar. Se Ele espera a nossa resposta, e quem sabe, Deus ali falou, né, você está em Terra Santa, quem sabe a gente tem medo de se apresentar para Deus por causa dos nossos pecados, porque ninguém é perfeito nessa vida. Às vezes a gente está vivendo um tempo tão difícil de batalha contra o pecado, é a tentação, eu caio, me sinto miserável. Como é que eu vou me achegar diante desse Deus que é santo e que é puro? Mas se Ele está me chamando e chamando você para ir para mais perto dEle, você pode descansar e confiar, porque aquele que chama vai se preocupar
em adequar você e preparar você para estar à presença dele. Amém? Amém. Vamos, a partir disso, nós temos a segurança e o descanso. É um convite do Senhor. Meu filho, se tem alguma coisa que te impede de vir até a minha presença, abandona, porque deixa comigo. Eu cuido de todo o resto. Aleluia. É pecado, é tristeza. Você está com remorso em relação a mim, a algo como a Karine comentou aqui, da Noemi, que trocou o nome para Mara, que estava amargurada. Se você está amargurado com Deus, nada. Se tem alguma coisa que está te impedindo, Deus está dizendo assim, ó, deixa tudo de lado, só vem, e depois a gente conversa sobre isso. Amém? Bom, esse é o segundo estágio que acontece nesse encontro com o Pai. É o estágio de contato pessoal, quando descobrimos que somos conhecidos de Deus, que Ele nos olha de perto. E é o estágio onde tomamos a decisão de nos apresentarmos. Vamos tomar essa decisão. Amém? E por fim, o terceiro e último estágio do encontro com o Pai que nós vemos aqui nesse texto é quando Ele nos dá um propósito e uma missão. Versículo 7, vamos ler até o 10, diz assim: Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Às vezes, parte do porquê nós nos sentimos perdidos na vida é porque nós temos vivido uma vida sem propósito e sem missão. Porque nós não estamos de acordo com o planejamento de Deus a respeito de nós, de quem nós somos. Uma das vidas mais infelizes que nós podemos viver nessa terra e mais miseráveis que nós podemos ter aqui é uma vida que vive para buscar o conforto dela e uma vida que vive para acumular riquezas para si. Porque as riquezas, você pode conseguir mais e mais e mais e mais, aquilo nunca vai saciar. E o conforto a gente pode ter, mas parece que fica faltando alguma coisa. Um significado para a minha vida, um sentido pelo qual eu estou aqui nessa terra e para o qual viver. E esse sentido não pode ser fabricado por mãos humanas, porque ele precisa ser verdadeiro dentro de nós. A gente precisa sentir e saber que realmente eu estou aqui para isso. E o único que pode dar esse sentido, significado, missão e propósito para nós é o nosso Criador, o Senhor, o Pai que nos colocou aqui e que tem uma missão e um propósito para nós. Assim como Moisés foi colocado aqui nessa terra, você foi colocado aqui nessa terra com um propósito. Você tem uma missão nas mãos de Deus para realizar aqui. E é difícil porque às vezes a gente não sabe que missão é essa. Mas Deus nos chama para um encontro onde Ele revela essa missão. Um encontro onde Ele revela esse propósito. Um encontro onde a nossa identidade é mostrada não como egípcio, mas como hebreu, ou melhor dizendo, não como alguém pertencente a esse mundo aqui, mas como alguém que vem de Deus, que vive para Deus e um dia vai voltar para Deus. Esse é o tipo de encontro que Deus quer, e a partir daquilo ali, flui não só nossa identidade, quem nós somos verdadeiramente, flui não só o relacionamento com o Pai, de poder suprir esse desejo, esse anseio que nós temos de ter um contato com Deus, mas flui também essa nossa missão e o que nós devemos fazer. E pode ser que seja algo extraordinário, como foi na vida de Moisés, de ser o libertador de uma nação. Isso é algo gigante, mas pode ser que seja algo simples. Só que tudo aquilo que Deus vai fazer nessa terra, toda a missão que Deus tem para fazer aqui, é de extrema importância e se trata de vidas. Por isso Deus fala, eu tenho visto a aflição dos outros. Deus não está falando só sobre Moisés, está falando sobre os outros que Deus enxergava. São vidas que se tratam. Pode ser que não seja um destino de ser
sei lá, um missionário na África, não sei o quê. Pode ser que seja um destino em Erechim. Mas se trata de vidas que Deus vê em Erechim e que Deus quer trabalhar nelas a partir das nossas vidas aqui. Deus tem muito para fazer a partir das suas mãos. E Ele te chama para um encontro onde Ele vai te mostrar o que Ele quer fazer. Um encontro onde Ele vai te dar um propósito, onde não mais o importante é ganhar dinheiro e enriquecer. Claro, isso é bom, isso é consequência daquilo que a gente faz. Que Deus nos abençoe e possamos provar as coisas boas. Mas isso não é o principal. Que esse encontro com Deus nos revele o principal para as nossas vidas. Amém? Amém. Bom, Deus ele não está alheio ao sofrimento do mundo. Ele não, assim como a Karine pregou ali de Noemi, ele não estava alheio ao sofrimento de Noemi. Ele via aquilo ali. E Deus viu o sofrimento de toda a humanidade. E de todas as missões que Deus concluiu nesse mundo, ou que Deus tinha para esse mundo, uma delas foi a principal de todas. E se nós somos chamados para viver um propósito, um dia o Filho de Deus teve um chamado para viver um propósito nessa terra aqui também. Jesus Cristo, Ele veio para esse mundo em missão. E a missão dele não foi ser só um grande mestre, não foi ser só alguém que trazia ensinamentos de sabedoria para melhorar a minha vida. Não. A missão do Filho de Deus nessa terra foi para que os homens fossem salvos da condenação eterna que os aguarda. No fim dessa vida, no final do corredor que nós estamos, todos nós caminhando em direção a Ele. Se trata de onde nós vamos passar a nossa eternidade. Essa é a maior missão que Deus fez nessa terra e foi o seu Filho que concluiu ela. E hoje o que acontece? O coração de Deus pulsa, lateja, para que esse Filho dele seja conhecido em Erechim. Para que esse Filho dele seja conhecido na minha vida e através da minha vida. O coração de Deus pulsa para que o mundo venha ouvir, Erechim venha ouvir, Rio Grande do Sul venha ouvir, o Brasil venha ouvir, que o Filho de Deus deu a vida dele para que os pecados meus e seus e dos nossos vizinhos e dos nossos familiares fossem perdoados. Amém. E esse Deus estiver de braços abertos para nos receber quando a gente partir desse mundo. Então que Deus nos coloque em missão. E que Deus nos torne consciente do tamanho do sacrifício que foi Jesus entregar a vida dele. E a gente venha servir ao Senhor, ter um encontro com Ele, onde tudo aquilo que me distrai, seja entretenimento, seja medo, seja planos que eu tenho. Eu, por exemplo, tinha planos de ter totalmente uma outra vida, e Deus me trouxe para dentro dessa missão que estou vivendo hoje. Às vezes nós temos planos que estão em desacordo com o Senhor. Nem todos os nossos planos estão em desacordo. A Bíblia fala, né, o homem planeja ali, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Agora, aquilo que Deus te pedir para renunciar, seja fiel, renuncie. A missão que Deus tem para você fazer nessa terra aqui é mais importante do que qualquer planejamento, do que qualquer sonho que você vai ter, do que qualquer conquista que você pode alcançar aqui. Então esteja pronto para esse encontro, para Deus enviar você, não sei para onde, pode ser para dentro da sua própria casa. Amém? Amém? Essa é a mensagem que Deus tem para hoje. Por isso o filho dele morreu numa cruz, para que ele tivesse um encontro com nós, que definisse a nossa identidade e que nos mandasse como comissionários dele, pessoas que estão na mesma missão que Deus nessa terra aqui. Amém? Se coloque de pé para a gente orar junto nesse momento. E feche seus olhos. Tenha liberdade de conversar com Deus nesse momento. Tire um tempo para ter esse encontro com Deus agora. Pode ser que Deus estava esperando por esse momento, por muito tempo, para ter esse encontro com você. Pode ser que o testemunho que Deus queria produzir foi essa mensagem agora, não sei. Só Deus sabe como Ele está falando com você. E se você sente que Deus tem falado com você e tem te chamado para um momento diferente, e você tem ignorado a voz dele, você percebe que ele tem plantado testemunhos ao seu redor, mas você se distrai, Deus te chama. Deus te chama para vir ter um encontro com Ele agora. Se você sente que Deus é um Deus distante,
pode ter certeza que Deus te conhece pelo nome. E Ele te chama pelo nome. Se você está ouvindo esse chamado, eu quero te convidar a ter esse encontro com Deus agora. Deixe Ele ter esse contato pessoal com você. Se você vive insatisfeito, tentando se satisfazer com conforto, mas sente falta de algo, sente que sua vida está sendo sem sentido, uma vida sem propósito, Deus te chama para você se apresentar a Ele e para Ele te mostrar que Ele tem algo a fazer na sua vida através da sua vida. Se você sentiu Deus falar com você algumas dessas coisas, eu te convido a orar nesse momento.